A multidão emudeceu chocada enquanto Gheorghe Dossa, líder de uma revolta camponesa sangrenta, era arrastado para o local de sua execução. Seu leito de morte se apresentava diante dele, um sádico aparelho que testaria os limites da brutalidade. Uma procissão dos homens de Dossa o seguiu. Eles estavam prestes a ser obrigados a cometer um ato de selvageria além de sua compreensão. Neste episódio do The Infographics Show, vamos dar uma olhada em uma das mortes mais cruéis da história. Esta é a história macabra de Gheorghe Dossa e a coroa de ferro quente. Gheorghe Dossa nasceu em 1470, na Transilvânia, Romênia, então parte do Reino da Hungria. Mais tarde, ele ficou conhecido como um soldado de fortuna em uma região cheia de rebeliões durante um período de tirania política e impostos injustamente altos sobre uma população camponesa irritada. A violência se tornou natural para Dossa. Quando jovem, ele cometeu um roubo em um mercado, matando vários comerciantes. Sua habilidade para a violência lhe rendeu uma reputação feroz, até ser contratado para lutar contra os otomanos, sendo posteriormente condecorado pelo rei da Hungria com propriedades e ouro. Após uma campanha vitoriosa contra os otomanos, Dossa se tornou um nome conhecido entre a nobreza húngara. Pediram-lhe para reunir um exército de cruzados para combater os turcos muçulmanos. Dossa alistou gradualmente camponeses, yelmen, estudantes e religiosos. Ele lhes ensinou o significado de disciplina. Ele ensinou a eles como lutar. Ele ensinou a eles como matar. Porém, quando as cruzadas iniciaram, os nobres negaram-se a prover alimento e vestimenta aos soldados de Dossa. A gota d'água para o crescente bando de 40 mil camponeses foi os proprietários de terras chamando-os para a colheita. Quando eles se recusaram, os proprietários de terras voltaram sua ira para as esposas e filhos dos camponeses, que já estavam quase morrendo de fome. Dossa e os camponeses logo se voltaram contra os proprietários de terras, queimando suas casas, pegando todas as riquezas que podiam agarrar. Rapidamente evoluiu para uma ampla rebelião camponesa. Os corpos de milhares de nobres mortos estavam espalhados pelo campo. Casas senhoriais queimavam iluminando o céu noturno. O sangue manchava as paredes dos castelos saqueados pelos camponeses. Acabou que os camponeses, na verdade, eram excelentes em matar, em parte devido ao treinamento de Gheorghe. A classe nobre estava tendo pesadelos. Esses rebeldes não só te matavam, eles frequentemente empalavam ou crucificavam os nobres, exterminando suas famílias ao mesmo tempo. Para conter a revolução em seu curso, foram convocados mercenários de Veneza e Boêmia. Porém, a Hungria permaneceu em chamas enquanto Dossa e seus homens exigiam a redistribuição das terras nobres para os camponeses, com seu exército se aproximando mais e mais da capital, Buda. Dossa alertou a nobreza traiçoeira e mentirosa que se opunha a ele, ameaçando suspender e enforcar nobres em seus próprios portões, destruir suas propriedades, derrubar suas casas e matar suas esposas e filhos em meio à pior tortura possível. Os nobres já estavam planejando uma tortura para Dossa tão vil que faria a empalação parecer mansa. Mas, por enquanto, o exército dele se expandia. Ele alistou não apenas húngaros, mas romenos, sérvios, eslovacos e alemães. A notícia se espalhou pela Europa Oriental. O medo se espalhou entre os ricos. A revolta tinha que ser parada. Em 15 de julho, a vitória dos camponeses chegou a um fim sangrento em Timișoara, Romênia. Um exército de 20 mil homens, contratados pelos nobres, derrotou a rebelião. Na época, um dos grupos do Dossa, liderada por seu irmão Gergely, estava a apenas 2 quilômetros de seu alvo, Buda. O troco contra os rebeldes seria extremo. Um aviso teve que ser enviado aos camponeses do Império. Isso é o que acontece quando você tenta perturbar a ordem estabelecida. Eles viram seus companheiros nobres sendo espancados, empalados, decapitados e queimados até a morte. Então, os nobres se propuseram a criar algo tão sádico que o choque repercutiria por toda a Europa. A punição exigia um componente simbólico. Dossa tinha pretensões de ser um rei, então sua punição deveria ser adequada para um rei. Ele desejava que a terra fosse dividida entre os camponeses, então seus captores criaram uma punição que iria debochar e brutalmente se alinhar a esses desejos. Alguns ainda estavam do seu lado. Os rebeldes que não foram capturados tentaram se reagrupar, mas os nobres reuniram as massas camponesas e torturaram cerca de 70 mil deles, no que veio a ser um reinado de terror na Hungria.
A revolução havia chegado definitivamente ao fim. O dia da execução de Dossa foi mais ou menos assim. A multidão vaiava e gritava obscenidades para o agora nu Dossa, enquanto ele era levado por homens segurando punhais e espadas. Um trono de ferro erguia-se sobre uma plataforma acima de brasas ardentes. O calor era tão intenso que o trono ardia em vermelho. Ao seu lado, uma coroa de ferro e um cetro também estavam sendo aquecidos nas brasas quentes. Então, você quer ser o rei dos camponeses, disse a nobreza à doja durante a tortura. Então nós faremos de você o rei dos camponeses. Dossa permaneceu em silêncio enquanto marchava rumo ao trono. Ele já havia perdoado aqueles que testemunharam contra ele. Ele entendeu que suas declarações provavelmente foram forçadas, enquanto seus pés eram queimados e seus ossos esmagados. Palavras eram desnecessárias, ele estava prestes a se tornar um mártir. John Zapolia, o homem que liderou a derrota do exército camponês, levantou o braço no ar e a multidão se acalmou. Os juízes que proferiram a sentença de Doge observavam enquanto, atrás de Zapolia, 3 rebeldes eram empalados em estacas, seu sangue escorrendo pelos postes. Alguém na multidão gritou palavras de apoio para Dossa, que parecia estar em profunda contemplação. Um soldado avançou e agarrou o homem pelo braço, arrastando-o para longe. As brasas estalando do fogo quebraram o silêncio atônito. "Que comece a coroação!" gritou Zapolia. Gaitas e violinos começaram a tocar uma melodia debochada, enquanto Dossa era arrastado para o trono aquecido. Eles jogaram seu corpo no trono de ferro, sua pele começando a queimar. Ele gritava enquanto sua pele era cozinhada, com soldados atrás dele o empurrando para baixo. Mas ele não falou nada, assim como prometido. A multidão estava estranhamente silenciosa e imóvel, enquanto o som de música e gritos tomava conta do ar. Então, de repente, os gritos cessaram. O ferro quente havia queimado os nervos de Dossa, trazendo-lhe algum alívio. Ao perceber, um dos executores cravou uma estaca nas costas de Dossa. Ele agora apenas gemeu, incapaz de se mover ou reagir, com sua mente completamente destruída. Mas a coroação mal tinha começado. Um dos torturadores de Dossa pegou um par de pinças e cuidadosamente retirou a coroa aquecida das brasas do fogo. A multidão ofegou enquanto ele colocava a coroa na cabeça de Dossa. Em seguida, o cetro foi colocado em suas mãos, enquanto sua vida lentamente se esvaía. Mas antes de desfalecer, ele ainda teria mais outra tortura para suportar. Ele foi forçado a assistir seu irmão Gergely sendo brutalmente executado diante dele. Foi prometido a Dossa que sua confissão faria seu irmão ser poupado, mas tudo que ele podia fazer era assistir enquanto ele era morto bem na sua frente. Era mais uma traição, mais uma humilhação. Mas a barbárie ainda não havia terminado. Chegou a hora do ato principal. Uma procissão de rebeldes capturados foi levada ao trono guiadas por pontas de espada. Prometeram-lhes que se fizessem algo realmente terrível, ganhariam a liberdade. A punição deles? Comer o corpo cozido de seu líder. Alguns rebeldes se negaram a comer e foram imediatamente assassinados. O resto, bem, a multidão reunida só podia arfar enquanto conquistavam sua liberdade da forma mais grotesca possível. Mas até mesmo isso não foi o fim para o rei rebelde. Registros indicam que partes do corpo de Dossa foram enviadas por toda a Hungria para exibição, como um aviso a camponeses e homens educados que é isso que acontece quando você é uma ameaça à ordem feudal. Uma mensagem que Dossa aprendeu da forma mais brutal. Agora você precisa assistir a punições mais brutais dadas pelo Papa, ou dar uma olhada nos métodos mais brutais de tortura pelos cartéis mexicanos.